Queridos, abram a Bíblia, a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vamos ler o versículo de 18 a 20. Esse texto, ele é a conclusão, podemos dizer assim, de um momento na vida de Jesus. Eu estou falando sobre encontros que mudam vidas. Na semana passada, o encontro daquela mulher que andava encurvada na sinagoga por mais de 18 anos com Jesus, ela teve uma experiência de cura, de transformação. E hoje nós vamos estar falando de um outro encontro, um tanto quanto mais crítico, se nós podemos olhar assim para o texto da palavra de Deus. Versículos 18 a 20 nos diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. No final do capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, Jesus estava atravessando o mar da Galileia e houve um momento muito crítico de tempestade no meio do mar. E aí Jesus então, junto com os seus discípulos, presente no barco, ele acalmou aquela tempestade. Já era anoitecer. Anoitecendo então, ele chega na terra dos Gadarenos, ou Gerazenos, como alguns estudiosos gostam de dizer. Gadara era uma cidade importante, tinha uma produção, principalmente uma produção suína, era, podemos dizer assim, a atividade fim deles, era uma cidade proeminente, existia ali uma cultura já implantada naquela cidade, e era uma cidade comercialmente muito equilibrada. Jesus e seus discípulos chegam então à praia dos Gadarenos, desta cidade, e ao anoitecer, eis que um homem vai ao encontro de Jesus. Um homem que, mesmo à distância, começou a gritar para Jesus, dizendo: o que eu tenho contigo, Filho do Deus Altíssimo, Filho do Deus vivo? Este homem era, podemos dizer assim, a expressão da degradação humana, de tudo aquilo que Jesus viu no seu ministério. Podemos olhar que para este caso, ele era a pior expressão da degradação humana. Era um homem que ele havia sido dominado pelos demônios, era um endemoniado. Um espírito imundo havia tomado conta da vida deste homem. E isso era comum naquela época, na época de Jesus. Mas como é comum também hoje. Muitas vezes nós olhamos para as histórias, principalmente do Novo Testamento, quando fala a respeito de pessoas possessas, de endemoniados, e nós achamos que aquilo apenas era um momento de ficção. Mas, meus queridos irmãos, eu posso dizer a vocês que é algo real, que acontece. Da mesma forma como nós temos a certeza da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, pessoas que podem viver longe de Deus, distante de Deus, prostradas diante do pecado, muito obrigado, meu irmão, prostradas diante do pecado, elas são pessoas sujeitas a serem dominadas pelo mal. Semana passada eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele estava me dizendo que eles estavam lá na igreja, num momento de oração, num momento de vigília de oração, e ao terminar aquela vigília, eles estavam saindo da igreja, uma pessoa abordou-os no portão, e essa pessoa começou a falar algumas palavras duras para aqueles irmãos, principalmente para o pastor, e houve então o entendimento dos irmãos que estavam ali, daquele pastor, que aquela pessoa estava dominada pela força do maligno. Estava, podemos dizer assim, endemoniada.
E eles entraram então num processo de oração ali. E o pastor começou então a orar para aquela pessoa e em nome de Jesus expulsar o demônio que estava dominando a vida daquela senhora que estava no portão da igreja. E aquela senhora dizia o seguinte: você não vai sair daqui, você vai morrer, eu vou matar você, eu vou destruir esta igreja. E os irmãos que estavam com ele nessa vigília viraram-se em frente para a igreja e começaram a orar. E o pastor então começou a estar lidando com essa realidade. E em nome de Jesus, depois de algum tempo de muita oração, de insistência, ele conseguiu em nome de Jesus expulsar a força maligna que estava dominando aquela mulher. Irmãos, isso são coisas que acontecem. Muitas vezes nós vemos na televisão algumas coisas absurdas, que eu digo para vocês que muitas vezes é absurdo do que está acontecendo. Mas não podemos negar que mesmo diante dessas situações absurdas, não exista ainda a intenção do maligno de dominar algumas pessoas. A nossa história começa exatamente nesse fato. Era um homem possesso por uma legião de demônios que dominavam, que controlavam a sua vida. Era um homem que vivia nos sepulcros ou no cemitério. Era um homem que vivia nu, andava pelado pela cidade. Era um homem que vivia se flagelando, pegando pedras e cortando o seu próprio corpo. Tamanha era essa dominação, tamanho era o mal que estava dominando, controlando a vida deste homem. Quando nós lemos então este texto, nós podemos ver que existem 3 episódios marcantes na história desse texto. E eu quero trabalhar isso com vocês nessa noite, para nós entendermos que houve um momento de um encontro com Jesus e houve uma libertação do domínio do mal. O primeiro episódio que nós podemos perceber neste texto é o que Satanás fez por este homem. Tem gente que não gosta de falar de Satanás na igreja, de pregar da ação do diabo. Eu não estou aqui fazendo uma apologética ao diabo, longe de mim. Mas eu preciso falar, olhando para o texto bíblico, porque a Bíblia nos diz que o diabo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Esta é a tarefa principal: arruinar a vida das pessoas, matar os seus sonhos, destruir a sua família, roubar a sua felicidade. Esta é a ação do diabo, que pode, dependendo do aspecto como a pessoa entender ou deixar, ser dominada por ele. Então, quando olhamos para este texto, eu vejo que o que Satanás fez por este homem? Primeira coisa, Satanás destruiu sua família. O versículo 2 nos diz que ele saiu dos sepulcros. O homem não vivia mais numa casa. O homem não vivia mais no convívio familiar. O homem não vivia mais com seus queridos. Ele vivia em cavernas, porque os sepulcros eram pequenas cavernas feitas nas montanhas ou nas encostas, e ali então eram depositados os corpos daquelas pessoas que morriam. Então ele vivia dentro do sepulcro como um animal, atormentado e atormentando as pessoas. O primeiro alvo do diabo é destruir a família, porque ele sabe que a família foi criação de Deus, e ele sabe que uma família unida na presença de Deus, ela é muito forte. A igreja do Senhor é uma igreja forte quando as suas famílias são fortes, quando as suas famílias são saudáveis. E meu querido irmão, o que o diabo vai procurar fazer nos nossos tempos tem feito é exatamente contaminar as nossas famílias, para destruir as nossas famílias, quebrar os relacionamentos entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre irmãos, entre parentes. Eu e a minha esposa, nós temos enfrentado um momento muito difícil, porque nós sabemos que o inimigo tem de todos os lados tentado desestruturar a nossa família, não só a nossa casa, mas a família de maneira geral. Tem colocado problemas nos relacionamentos,
com aqueles que fazem parte da grande família. A primeira coisa que Satanás fez, além de dominar aquele homem, foi exatamente isso: destruir a sua família. Satanás também destruiu os relacionamentos sociais. Aquele homem não tinha mais amigos, ele vivia isolado à margem da sociedade. Uma pessoa que mora num cemitério, que vive uivando como animal, anda nu pela cidade e ainda fica se cortando, se flagelando, autoflagelando, podemos dizer assim, ele perdeu completamente a noção do que era viver em sociedade. Não tinha como. As pessoas tentaram, inclusive, prendê-lo, tentaram aprisioná-lo, mas não conseguiam. Satanás investe em destruir a visão ou a participação da igreja no meio da sociedade. Irmãos, nós muitas vezes confundimos o texto bíblico de Mateus, que nos diz, quando Jesus estava dizendo que era a pedra, e sobre esta pedra, a afirmação de Pedro, ele iria edificar a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Contra quem? Contra a igreja do Senhor. Muitas vezes, como igreja, nós temos sido tímidos, medrosos. Nós temos fechado as nossas portas, tentando dizer o seguinte: o inferno não vai entrar aqui. Mas a palavra de Deus nos diz algo contrário. De uma igreja que vai até o inferno buscar as pessoas. E as portas do inferno não resistirão à igreja do Senhor. Então é uma igreja que participa ativamente do seu contexto social. Irmãos, nós não podemos ficar acomodados ao que está acontecendo no nosso país, ao que está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos vivendo uma crise política, uma crise econômica sem precedentes. Eu já fui daquela época, quando eu era garoto, que eu ia comprar o leite de manhã, eu pagava um valor. Se eu fosse comprar à tarde, já era 3 vezes mais caro o que eu paguei de manhã. Eu chegava no supermercado, eles estavam remarcando os preços, toda hora. Eu já fui desta época. Então, vocês podem entender que eu já passei por isso, passei por uma melhora econômica no nosso país, e agora nós estamos voltando a esta crise. E muitas vezes nós não queremos nos envolver, porque a gente diz, não, a igreja, o Estado é laico e a igreja não deve se misturar. Com certeza, nós não temos que nos misturar com política, mas nós temos que nos misturar com a sociedade. Com a sociedade. E se a sociedade está clamando, nós temos que clamar também. Nós temos que agir. Nós temos que mostrar que a igreja está preocupada com as coisas que acontecem. Domingo passado, se os irmãos não ficaram sabendo, uma jovenzinha estava passando aqui, ela foi assaltada aqui perto, e ela veio deixar a sua bicicleta aqui. E a gente entende que a nossa realidade, do contexto social, está totalmente desequilibrada. Eu gosto de dizer para os meus alunos, nas aulas de sociologia, que o maior problema do Brasil, primeiro, é a falta de Deus na vida das pessoas. Segundo, é a impunidade. Por conta de não haver uma justiça coerente, o crime, a violência cresce. E nós não podemos ficar parados, deixando, como aquela música do Chico Buarque, se não me engano, estou aqui na praça dando milho aos pombos, ou acho que do Raul Seixas, não sei, um desses aí. Ficar aqui na praça dando milho aos pombos, olhando as coisas passarem. Satanás destruiu os relacionamentos sociais daquele homem, por isso ele vivia isolado, ele vivia atormentado, no escuro, sofrendo muito. Satanás destruiu a sua saúde física e mental. Ele feria-se com pedras. Ele já não tinha mais condições de raciocinar o que era certo, o que era errado. Logo, o comportamento ou o padrão moral dele estava totalmente destruído. Satanás fez isso na vida daquele homem. Satanás tirou a paz daquele homem.
porque o texto nos diz que ele andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. Um homem andava de dia e de noite. Olhando esse texto, eu entendo o seguinte: ele não dormia. Ele não dormia. Era como um zumbi, andando de dia e de noite, uivando, clamando. Não tinha paz no seu coração, só sofrimento, tristeza. Foi isso que Satanás fez na vida daquele homem, o tornando escravo. E a ação de Satanás é uma ação cruel, uma ação de destruição. E a ideia era realmente destruir aquele homem e usar aquele homem para destruir outras pessoas. Foi isso que Satanás fez na vida daquele homem. Esse foi o primeiro episódio que eu percebi no texto. O segundo episódio: o que a sociedade fez com aquele homem? O que a sociedade fez com aquele homem? Primeira coisa, a sociedade o afastou do convívio social. Ele foi arrancado da sua família e ele foi impedido de entrar na cidade. E eu posso dizer, meus queridos irmãos, que um dos problemas mais graves que assola o nosso país é o problema da exclusão social. Quando nós começamos a estigmatizar pessoas e grupos e começamos a deixar de lado. Muitas vezes a nossa sociedade provoca discriminação e nós como igreja aceitamos. E trazemos essa discriminação para dentro da igreja do Senhor Jesus. A sociedade afastou aquele homem do seu convívio social. A sociedade tentou prender aquele homem. Quando não conseguia mantê-lo distante, ela tentou então acorrentá-lo. O texto bíblico nos diz que eles tentavam acorrentá-lo, mas ninguém conseguia segurá-lo. As correntes não podiam segurá-lo. Ele tinha uma força descomunal, causada exatamente pela dominação do mal, pela dominação dos demônios que estavam dominando aquele rapaz, aquela vida. E a sociedade então tentou acorrentar esse homem, tentando dizer que a prisão seria o melhor remédio para a recuperação desse homem, mas não foi. E o engraçado é que, olhando para esse texto e olhando para essa afirmação, eu vejo a nossa sociedade brasileira também desse jeito. 70% das pessoas que foram presas, elas são reincidentes. O sistema carcerário brasileiro é um sistema falido. E nós temos visto que a pessoa entra e ela fica pior do jeito que ela entrou. Não há uma ressocialização. Não estou aqui fazendo nenhuma bandeira política, estou apenas dizendo a verdade do que eu vejo. Como um cidadão do Brasil, como um cidadão do mundo, nós temos visto isso. E muitas vezes a gente acha, como aquela sociedade na época de Jesus, que colocar atrás das grades, colocar grilhões, colocar correntes vai ser o suficiente. Não há um investimento na educação dos menores, de criar pessoas que sejam íntegras a partir da sua mais tenra idade. É um descaso. E muitas vezes, como igreja do Senhor, nós temos deixado passar isso também. Temos agido exatamente como a sociedade. Uma outra coisa que a sociedade fez para aquele homem foi o seguinte: a sociedade valorizou muito mais o ter do que o ser. Porque no texto bíblico, depois que Jesus expulsa os demônios daquele homem, uma legião, segundo a tradição romana, era um exército, podemos dizer assim, uma formação de exército de 6.000 pessoas. Então a ideia é que tinha um exército dominando aquele homem. Quando Jesus expulsa essa legião, ela vai e entra nos porcos que estavam pastando por ali, né, estavam sendo cuidados, e aqueles porcos se precipitam no mar. E aí aqueles donos dos porcos vão até Jesus e falam: Jesus, vai embora, fica aqui não, porque você deu prejuízo para a gente. Você trouxe prejuízo para a gente. Esse cara aí curado, olha o prejuízo que nós tivemos.
A sociedade olhou, em vez de olhar para o restabelecimento daquela pessoa, olhou simplesmente para o prejuízo que eles tiveram, valorizando muito mais o ter do que o ser, valorizando muito mais a economia do que a vida recuperada. Então, qual o valor da vida daquele homem para a sociedade? Para a sociedade, a vida não tem valor, pois o que era importante eram os porcos para serem vendidos no mercado. Então nós vimos o que Satanás fez na vida daquele homem, o que a sociedade fez na vida daquele homem, e agora nós vamos ver o que Jesus fez na vida deste homem. Primeira coisa que eu vejo, que Jesus valorizou aquele homem. Sabe por causa de quê, irmãos? Jesus atravessou no Mar da Galileia, cerca de 8 quilômetros, enfrentou uma tempestade, chegou na cidade de Gadara, se deparou com aquele homem que saiu dos sepulcros. Jesus passou por momentos difíceis com os seus discípulos, tudo isso para poder salvar aquele indivíduo. Jesus nem precisava ir naquela cidade, até porque os judeus não iam, já que eles eram uma cidade que criavam porcos, e os porcos eram animais abominados pelos judeus. Então, na teoria, nenhum judeu frequentava, participava ou passava por aquela cidade. Jesus foi ali, naquele lugar, atravessou uma tempestade, enfrentou dificuldades com seus discípulos, deixou uma multidão do outro lado da praia e foi até ali para salvar uma pessoa. O valor que Jesus estava dando àquele homem, o valor que Jesus estava dando a uma vida, enquanto a sociedade preocupada com o monetário, enquanto Satanás preocupado em destruir, Jesus preocupado em restaurar a vida. Por isso que ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus quebra então alguns paradigmas, mudando assim o seu itinerário, quebra o tradicionalismo para poder ir até uma cidade, buscar e salvar o que se havia ou que se estava perdido. Jesus valorizou aquele homem, Jesus libertou aquele homem. Os demônios não ofereceram resistência a Jesus, porque sabiam que não tinham a menor condição para tal. Porque aonde se faz presente a luz divina, as trevas são dissipadas. 1 João capítulo 3, versículo 8, nos diz o seguinte, que aqueles que cometem pecado permanecem no diabo, mas o Filho do Homem veio, e quando houve a manifestação do Filho de Deus, ele veio para destruir as obras do diabo. Então, aonde estava a luz, as trevas não podiam existir. Jesus trouxe a libertação para aquele homem. Diferentemente da mulher, que eu falei no domingo passado, que tinha um problema físico, este homem não tinha um problema físico, era um problema espiritual, que atingia o seu físico. Por isso que ele foi libertado pelo Senhor Jesus. Jesus devolveu a dignidade àquele homem. Versículo 15 nos mostra que quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Olha que situação, olha que transformação. Aquele que antes, que andava correndo angustiadamente de um lado para o outro, gritando, uivando, que não parava, que não dormia, ele estava agora sentado aos pés de Jesus. Aquele que antes andava gritando, clamando dia e noite, agora estava em silêncio, ouvindo Jesus. Aquele que escandalizava a todos andando em plena nudez, agora estava vestido diante de Jesus. Aquele que tinha um comportamento insano, agora estava em perfeito juízo.
aquele que se mostrava violento e representava uma ameaça à paz coletiva, agora era uma pessoa dócil e sociável. Aquele que no início do texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, pediu para Jesus se afastar, agora ele pedia para ir com Jesus, para caminhar com Jesus. Jesus devolveu então aquele homem, dando assim a libertação àquele homem, a sua dignidade, o equilíbrio, a harmonia. Jesus restaurou uma vida por inteiro, podemos dizer corpo, alma e espírito. A alma que tem a ver com as suas emoções, o espírito novamente ligado a Deus, e o corpo, porque este homem agora não mais se autoflagelaria, não mais se machucaria, mas estaria ali então recebendo de Deus a instrução e a orientação para a sua vida. Jesus mudou a vida e a história deste homem. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós achamos que somente quando nós experimentamos alguma coisa assim, de estarmos frente a frente com o demônio, com Satanás, é que nós vamos poder ver o agir e o mover de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes o inimigo tem mudado as suas estratégias. E ele tem dominado a vida das pessoas de maneira diferente. Talvez ele não tenha dominado o corpo daquela pessoa, mas ele tem dominado muitas vezes as intenções, as práticas. Muitas vezes o inimigo tem dominado as pessoas, por exemplo, na pornografia. Ele usa a pornografia como algo atrativo, e as pessoas se deixam levar por isso aí, e acham que pelo fato de ninguém estar sabendo, elas não estão dominadas pelo inimigo. Mas aquilo vai se tornando um vício, e inclusive casais, tanto o homem quanto a mulher, que já são viciados em pornografia, porque se deixaram dominar pelo inimigo. Muitas pessoas são dominadas pelo inimigo através de uma cegueira espiritual, de não olharem para o reino de Deus, de não olharem para as outras pessoas com um olhar de compaixão, com um olhar de disponibilidade para ajudar, mas simplesmente você cresce e desenvolve no seu coração um egoísmo, um individualismo, porque o inimigo está cegando você. Porque o cristão, ele é uma pessoa comprometida com o Senhor, ele ama a Deus e ama o próximo, mas muitas vezes o inimigo tem nos cegado, e nós não temos amado ao próximo, e mal amado a Deus. Isso é dominação do mal, isso é dominação do pecado. Poderíamos gastar aqui horas, falando sobre a teologia do pecado, para explicar, mas eu gosto de dizer que pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus e tira você do centro da vontade de Deus. E a palavra de Deus está rica em nos mostrar o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Mas muitas vezes o inimigo tem nos cegado e nós temos praticado coisas erradas contra o Senhor. Isso é dominação do mal. Você já teve aquela situação em que você muitas vezes tem uma certa compulsividade, e em determinados momentos da sua vida, aquela compulsividade ela é mais forte do que a sua própria razão? Eu já tive situações, irmãos, contando da minha própria vida. Como eu disse para os irmãos, vocês sabem que eu sou diabético, não posso comer doce. Mas eu já tive dias na minha vida que eu estava sedento por algo doce, precisava comer algum docinho, um bolinho, sei lá, um docinho de nozes, um docinho de coco, quem sabe, um olho de sogra, alguma coisa desse tipo. Tamanho era a necessidade. E muitas vezes, irmãos, eu me via comendo determinadas coisas que eu não podia comer, que de certa forma eu sabia que ia fazer mal para o meu corpo, mas eu não conseguia resistir. E eu comia. Depois vem aquele sentimento de culpa. Poxa, eu fiz isso.
Aí eu vou na geladeira, pego o remédio, vou tomar o remédio para tentar equilibrar a minha glicose, tentando um paliativo para corrigir. Exatamente porque muitas vezes a minha compulsividade, que ela tem uma explicação psicológica, mas também é fisiológica, eu não consegui controlar. E muitas vezes o inimigo faz isso conosco. Coloca em nós uma compulsividade por alguma coisa que a gente faz sem querer fazer. O apóstolo Paulo mesmo disse, tem coisa que eu quero fazer, mas eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer é exatamente o que eu faço. Porque ele estava deixando claro que nós, como seres humanos, estamos sujeitos, muitas vezes, a sermos enganados pelo inimigo e ele tentar nos dominar. Mas se nós olharmos para Jesus, Jesus vai nos dar libertação. Jesus vai nos dar restauração. Aquele homem, ele teve a sua dignidade devolvida por Jesus. E por fim, o que Jesus deu mais àquele homem, foi exatamente o texto que eu li no início. Jesus deu uma missão para ele. O texto de Marcos 5, 18 a 20, nos diz que aquele homem queria ir com Jesus, porque a cidade, a sociedade pediu para Jesus ir embora, por causa do prejuízo com os porcos. E aquele homem pediu, Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Jesus disse, não, você não vai comigo, mas vai para sua casa, volta para sua casa. Olha que palavra de Jesus para a vida daquele homem. Jesus dizendo para ele, no versículo 19, vá para casa, para a sua família. Agora que você está livre, agora que a sua dignidade está restaurada, volte para a sua casa, volte para os seus. Olha Jesus se importando com a família daquele homem, dando a ordem dele poder voltar para casa, para a sua família, para o convívio da sua família. Eu não sei, a história não diz se ele era casado, se ele tinha filhos, ou se ele morava com os pais. Não fala isso, mas ela fala que ele tinha que voltar para a sua família, voltar para a sua casa. Quando nós nos encontramos com Jesus, ele restaura de maneira integral o homem, de tal forma que ele também traz uma restauração na família da pessoa. Porque o Senhor Jesus vai atuar não só na vida, mas na vida da família, daquele que estava distante, daquele que estava separado. E o texto nos diz que ele voltou para casa, para a sua família. Jesus pediu para anunciar para a família o que Deus havia feito na vida dele. E como teve misericórdia dele. E depois aquele homem então foi para Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades. E ele passou em cada uma dessas cidades, anunciando o que Jesus tinha feito por ele. E sabe como que ele pregava a mensagem? Eu imagino, na minha imaginação criativa, cinematográfica, eu imagino aquele homem chegando em determinada cidade. Normalmente, era costume, né? Muitas vezes os homens se reunirem nas praças, nas ágoras, como era um costume dos gregos, e essa cultura helênica havia se espalhado naquelas terras. Os homens se reuniam nas praças, e aquele homem então chegou na praça, e todo mundo batendo um papo, conversando, ele falou assim, olha, eu vou contar uma história para vocês. Eu conheci um homem que era mau, um homem que era dominado pelo mal, um homem que vivia nos sepulcros, um homem que morava nos cemitérios, um homem que machucava o seu próprio corpo, um homem que vivia nu, assustando as pessoas nas cidades, um homem que ninguém conseguia segurar, porque ele era dominado pelo mal. Eu conheci um homem, e esse homem um dia conheceu um homem chamado Jesus de Nazaré. E no dia que ele conheceu Jesus de Nazaré, a vida dele mudou. Ele se tornou um homem sensato, em perfeito juízo, um homem que não mais assustava as pessoas, muito pelo contrário, agora ele é um homem dócil. E aí todo mundo deve ter ficado curioso, você conheceu isso? Conheci. E aí eu imagino, diante dos homens, talvez ele levantasse a túnica e estava dizendo, eu fui aquele homem, mostrando as marcas das pedras que ele usou para cortar o seu próprio corpo. Porque a Bíblia não diz que as cicatrizes foram apagadas.
Mas eu posso imaginar aquele homem usando a sua própria história, a história da sua vida, de uma vida degradada, destruída pelo mal, pelo pecado, para uma vida restaurada por Cristo Jesus. E ele usou a sua própria história para testemunhar. E o texto nos diz que ele começou em Decápolis, anunciando tudo quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Jesus deu uma missão para aquele homem. E ele cumpriu aquela missão. Meus queridos irmãos, encontros que mudam vidas. Esses encontros com Jesus trazem para nós histórias de um aprendizado que nós precisamos guardar para a nossa vida. Não importa o quanto a nossa vida está machucada, danificada, Deus quer restaurar cada um de nós. A palavra de Deus declara que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E o pecado muitas vezes tem destruído a nossa vida. Quando nós estamos dando brecha para o pecado, nós estamos nos afastando de Deus, nos distanciando de Deus. E quando nós nos distanciamos de Deus, nós começamos a viver nos sepulcros, no lugar de morte. E Deus quer nos trazer para a vida. Por isso que o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu no nosso lugar na cruz, para que pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. E a ideia é que nós temos que nos aproximar de Jesus, entregando a nossa vida a Deus e recebendo a cura do corpo e da alma. Meu querido irmão, meu querido ouvinte da palavra de Deus, você que está em nossa igreja nesta noite, você que é nosso convidado, nosso visitante, nós nos alegramos muito com a sua presença aqui. Mas nós queremos dizer para você que é algo muito sério. Porque muitas vezes o mundo tem usado armadilhas e o diabo tem usado armadilhas para tirar você da presença de Deus e destruir a sua vida. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E muitas vezes você está sendo enganado e não está percebendo. E hoje eu estou alertando você dizendo o seguinte: volte-se para Jesus, para que Jesus possa trazer esta libertação na sua vida, esta restauração, esta cura na sua vida, e você possa experimentar esta vida nova que o Senhor nos dá. Aquele homem, depois do encontro com Jesus, experimentou uma novidade de vida. Eu não sei quantos anos ele viveu, mas eu tenho certeza que os anos que ele viveu, depois do encontro com Jesus, foram os anos mais fantásticos e maravilhosos da sua vida. Porque Jesus se importa com cada um de nós. Porque Jesus nos ama. Porque Jesus quer nos restaurar. Porque Jesus quer restaurar a nossa dignidade. Quer nos devolver a nossa dignidade. Porque Jesus quer nos salvar. Por isso, você que ainda não tomou uma decisão e ainda não entendeu que o motivo de nós estarmos domingo após domingo pregando na igreja, pregando nos cultos que fazemos nos fins de semana, é exatamente para anunciar que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. E você, meu irmão, eu não sei quais são as suas lutas. Tantas lutas, tantas dores que você pode estar passando na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você estiver voltando-se para Jesus, Ele olha para a sua dor, para a sua luta. Ele quer restaurar a sua vida. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Jesus. E Ele quer transformar você. Ele quer tirar você de repente de uma situação em que você está se metendo numa caverna escura, um sepulcro de morte, e quer colocar você num lugar visível, de vida, onde a luz do próprio Cristo brilhe no seu coração. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E a minha oração nessa noite, para a nossa igreja, para todos que estão aqui, é que você tenha a oportunidade de buscar ao Senhor, enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto está perto. Porque haverá um dia em que não mais terá essa oportunidade.
A música que foi cantada no início deste culto que prestamos ao Senhor, ela falou exatamente sobre a volta de Jesus. Mas não uma volta como um Jesus que vai pregar, que vai restaurar. Agora como um Jesus que vai levar, resgatar a sua igreja e levar para as mansões celestiais. Por isso uma urgência de nós nos voltarmos para o Senhor, de nós reconhecermos o nosso pecado. Aquele homem disse: que tenho eu contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Eu sou um homem pecador, decaído na desgraça do pecado. E Jesus então restaura aquele homem, dando-lhe uma chance de poder ser uma bênção de Deus na vida de outras pessoas. E é isso que Deus quer fazer com a sua vida também. Transformá-la numa bênção, para que você possa abençoar outras pessoas. Falando de tudo que Deus está fazendo na sua vida. E todos aqueles que vão ouvir vão ficar admirados pela mudança que o Senhor Jesus provoca no seu coração, na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém? Quero convidar a igreja para que nós estejamos orando nesse instante. Vou pedir Dalila ou Samuel para que possam estar aqui tocando uma melodia. E nesse instante eu quero fazer um apelo. Diante de tudo aquilo que nós podemos ver na palavra de Deus, irmãos, ali nós teríamos talvez que gastar muitas horas para poder contar mais detalhes daquilo que a gente enxerga aqui na palavra de Deus. Nós temos um tempo limitado, entendemos. Mas entendemos que aquilo que nós falamos foi muito importante para dizer o seguinte: quando nós nos encontramos com Jesus, nós nos tornamos livres do domínio do mal, livres do domínio de Satanás, livres das armadilhas do inimigo que ele vai tentar colocar. Mas nós temos a certeza e a convicção da presença de Jesus conosco, porque Ele nos prometeu, dizendo que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu creio nesse Jesus, que mesmo diante das dificuldades que nós estamos enfrentando na nossa realidade brasileira, as dificuldades que nós estamos enfrentando na economia brasileira, as dificuldades que estamos enfrentando nas nossas igrejas, as dificuldades que muitas vezes estamos enfrentando dentro de casa, eu creio nesse Jesus que nos livra do domínio do mal, porque Ele quer restaurar cada um de nós, quer restaurar a nossa vida, restaurar os nossos sonhos, restaurar a nossa alegria, restaurar a nossa felicidade. Nós vivemos num mundo e muitas vezes as pessoas não conseguem entender por que o cristão muitas vezes é feliz, mesmo num mundo tão sofrido. Nós somos felizes por causa da pessoa de Jesus, da presença de Jesus no nosso coração, na nossa vida. E eu quero então convidar você que é nosso convidado, você que não frequenta nenhuma igreja, está aqui nos visitando. Eu quero fazer esse convite primeiramente para você. Se você quer ter a história da sua vida mudada, transformada, se você quer ter os seus pecados perdoados, venha para Jesus. Venha para Jesus. Faça como aquele homem que foi ao encontro de Jesus na beira da praia. Venha para Jesus. Ah, pastor, como é que eu posso ir para Jesus? A gente entende que você pode tomar uma decisão. Essa decisão de ir para Jesus, de querer mudar a sua vida, de querer que o próprio Deus mude a sua vida, restaure a sua vida. E você pode manifestar essa decisão levantando uma de suas mãos. E com esse gesto eu vou entender que você está dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero esse Jesus que cura, que liberta, que transforma. Eu quero esse Jesus que traz a dignidade de volta para a minha vida. Porque eu sou um homem pecador, eu quero me arrepender, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero me entregar a Jesus. Se isso é algo que realmente está tocando no seu coração, levante uma de suas mãos. E eu vou estar orando por você, em qualquer lugar. Qualquer um que ainda não tomou essa decisão diante do Senhor. Alguém que quer se entregar a Jesus, por entender que Ele nos livra do domínio do mal, que Ele nos traz então novamente a dignidade de volta. Há alguém?
Agora eu quero falar para você, meu irmão. Talvez tem tantas coisas que estão acontecendo na sua vida. Talvez a sua agenda está tão cheia, tão complicada, que você não tem parado para observar o que Deus está querendo fazer na sua vida. Talvez você está passando por um momento tão difícil, de decisões importantes que você precisa tomar, e não sabe a quem procurar. Eu quero dizer para você, procure Jesus. Procure Jesus. Vá ao encontro de Jesus. Deixa Jesus tocar na sua vida. Fique assentado aos pés de Jesus, ouvindo a voz de Jesus. Deixa Jesus restaurar as suas emoções. Talvez um coração deprimido, um coração entristecido, deixa Jesus restaurar isso na sua vida. Deixa Jesus curar a sua alma. Deixa Jesus sarar o seu espírito, para que você possa experimentar o melhor de Deus na sua vida. Se você quer isso, meu amado irmão, eu vou te convidar então para você ficar de pé e eu vou estar orando por você. Se você quer esse momento na sua vida de restauração, esse momento de entrega a Jesus, de olhar para Jesus e falar: Jesus, eu estive andando por tantos sepulcros, eu estive andando de dia e de noite, nem dormir direito eu estou conseguindo, mas eu percebi que nada disso vai resolver a minha vida, e eu entendi que só o Senhor pode resolver, só o Senhor pode me ajudar, só o Senhor pode me curar. Se coloca de pé, irmão, eu vou orar por você nesse instante. Nós já vamos estar encerrando este culto que oferecemos ao Senhor. Não vamos mais nos delongar. Vamos orar. Pai amado, quando olhamos para a Tua palavra e enxergamos momentos na vida de Jesus, o nosso Senhor, que foram momentos tão marcantes, tão importantes, momentos de um encontro que transformou uma vida e que por certo transformou outras vidas. Deus, essa história fala ao nosso coração muitas vezes da negligência que nós estamos enfrentando, deixando de lado algumas coisas que são importantes para o nosso relacionamento com o Senhor. Essa história nos fala que muitas vezes nós estamos sendo dominados pelo pecado. Talvez não tenhamos um demônio no nosso corpo, mas nós tenhamos assim dado chance e oportunidades ao pecado de entrar na nossa vida, de nos dominar, de nos controlar, de trazer compulsividades que muitas vezes não conseguimos vencer. Ó Deus, como Teu povo, nós estamos diante do Senhor nesse instante. Nós somos miseráveis, Senhor Deus, somos pecadores, não temos nada para oferecer ao Senhor, mas estamos diante do Senhor pedindo misericórdia ao Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, cura nossa alma, as nossas emoções que estão feridas, que estão atrapalhadas, confusas. E ó Deus, realinha o nosso espírito ao Teu Espírito, para que possamos ter uma sintonia limpa, sem ruídos, de podermos perceber, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, para que possamos viver os nossos dias certos, confiantes de que o Senhor está ao nosso lado, e nada e ninguém poderá nos separar do Teu grande amor. Ó Deus, por misericórdia, derrama a Tua graça, o Teu perdão sobre as nossas vidas. Ajude-nos, ó Pai, a nós que muitas vezes estamos enfrentando batalhas contra o inimigo, lá no nosso local de trabalho, lá na nossa faculdade, na escola, na nossa própria casa. Meu Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos para que possamos ser o reflexo da luz de Cristo para os nossos parentes, para os nossos filhos, para a esposa e a esposa para o esposo. Ó Deus, ajuda-nos, porque sem Ti, Senhor, nós não somos ninguém, não somos nada. Precisamos, ó Pai,
Precisamos do Senhor que venha devolver em nós a nossa dignidade. Precisamos do Senhor que venha nos dar essa libertação. Precisamos do Senhor que nos valoriza. E acima de tudo, precisamos do Senhor para cumprirmos a nossa missão aqui na terra. Ó Deus, abençoa-nos, ajuda-nos para que possamos ser uma igreja viva. Uma igreja que não se conforme com esse mundo, mas se transforme pela renovação do nosso entendimento, baseado na tua boa, perfeita e agradável vontade, e nós possamos viver de tal forma que nós venhamos impactar a nossa sociedade, Senhor. Que a nossa sociedade possa ser transformada a partir da vida de Jesus nas nossas vidas como igreja do Senhor. É o que nós queremos, é o que nós desejamos, Senhor. Nós queremos sair da nossa zona de conforto. Já ficamos acomodados demais. Queremos agora trabalhar, nos esforçar para que o teu reino possa ser expandido, para que a tua vontade possa ser feita aqui na terra, porque ela não é feita aqui na terra, ela é feita nos céus. Mas nós queremos que a tua vontade seja feita aqui na terra, a começar na vida da nossa igreja e a expandir para a nossa comunidade aqui de Cobilândia e dos bairros vizinhos, Senhor. É isso que nós queremos, ó Pai. Venha, Senhor Deus, ao nosso encontro, em nome de Jesus. Amém.